Boa noite, amados que estão aqui presentes, também os que estão nos acompanhando pela transmissão. É uma alegria muito grande poder estarmos novamente na casa do Senhor, nesse dia que nós separamos para nos alimentar da palavra do Senhor. Desde já a nossa oração é que ela venha ao encontro de cada uma das nossas necessidades. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Colossenses, que nós estamos estudando. Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, nós vamos iniciar no verso 1 até o final do verso 10. Colossenses, capítulo 2, de 1 a 10. Faremos a leitura e os irmãos acompanham, podem ler também. No final faremos uma breve oração. Então assim diz a palavra do Senhor em Colossenses 1, 2, de 1 a 10. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Deus abençoe a sua palavra e fale mesmo aos nossos corações. Senhor, te louvamos, bendizemos o teu nome, porque é um privilégio muito grande poder estar nesse momento reunidos aqui na tua casa, separada realmente para adoração ao Senhor, para estarmos em comunhão com o Senhor. E nesse momento, Pai, iniciando uma noite, terminando um dia, nos alimentar da tua palavra, Senhor. Pedimos agora, imploramos mesmo pelo Espírito Santo, ele que é realmente o autor de toda a tua palavra, que ele venha ser o meu professor, nosso professor, hoje à noite, Pai, revelando mesmo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que a tua palavra venha cheia de graça, de verdade, com simplicidade, de fácil compreensão, e também venha nos desafiar, Pai, a cada um de nós, que a tua igreja aqui reunida receba a edificação para as nossas vidas. E se porventura entre nós ou algum ouvinte que está assistindo esse trabalho, que ainda não tem a salvação, hoje também é dia da salvação, é dia aceitável para a salvação. Então continua conosco, Pai,
Desde já, pedimos estas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, semana passada, nas anteriores, nós estamos nessa passagem aqui em que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta e ele está enfrentando realmente falsos mestres, falsos ministros, e ele reivindica até a autoridade do seu ministério para a igreja do Senhor. Sabemos que Paulo, até escrevendo aqui, não viu esses irmãos face a face, não teve a oportunidade de estar com eles, e tampouco Paulo, ele fundou muitas igrejas pessoalmente, mas a igreja de Colossos não foi assim através propriamente da presença de Paulo na cidade. Então ele mesmo diz aqui, né, que não tinha visto esses irmãos face a face. Mas Paulo, ele como autoridade de um apóstolo, ele tinha, né, autoridade universal sobre todas as igrejas. E aqui nós vemos realmente uma grande preocupação do apóstolo para com o trabalho de Deus, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve, mesmo da prisão, essa carta, com vários propósitos, mas aqui o foco, né, realmente ele está falando do seu ministério, da autoridade do seu ministério de apóstolo, um verdadeiro apóstolo de Cristo Jesus. Então nós vimos que ele recebeu essa comissão, esse ministério do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O apostolado de Paulo foi dado por Deus, o seu ministério. Não só o ministério, mas nós vimos o mistério que Paulo tinha mesmo recebido, e para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E o mistério era a revelação que outrora estava oculta em Deus dos séculos, né? Que está aqui no verso 27, isto é, o mistério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. E, amados, não há uma notícia, uma afirmação maior ou melhor para um homem, uma mulher, o ser humano receber e saber a presença de Cristo habitando pessoalmente em um pecador. Cristo em vós, a esperança da glória. E nós vimos isso que é maravilhoso saber. É uma afirmação mesmo, mas depende de cada um, não é pessoal, é individual. É um fato, mas aqui eu diria assim, é uma apropriação, é bem pessoal. E é indescritível Cristo habitar em um pecador, a presença dele. E aí nós vimos, né, que realmente possível, é fato, a presença de Cristo na vida de pessoas. E nós vimos que ele, como o Salvador, aquele que trouxe realmente a salvação. Ele é o presente de Deus. Até nesse final de ano nós estamos recordando, relembrando o seu nascimento. O presente de Deus, a salvação, como o pastor Lobato até colocou no domingo à noite. A salvação mesmo plena, que é completa. Uma salvação que é poderosa. É uma salvação que é permanente, é perene, é para sempre. Uma tão grande salvação. Então, ele é o Salvador, pessoalmente. Nós vimos que ele é o Senhor das nossas vidas. Ele
para isso ele veio, né? Para ser o Salvador e o Senhor de todos. Vimos também que o poder de Cristo está à disposição para enfrentarmos realmente o pecado, os inimigos. Todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra. Então, à disposição, como Senhor, como Salvador e o seu poder. Vimos também a sua palavra, que é a nossa luz, é o guia, palavra de Deus para nos ensinar, para nos confortar, para nos consolar, para iluminar, corrigir, ensinar. Toda a Escritura, a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a educação, para a correção, enfim, né, para que possamos viver até nesse mundo submisso à palavra do Senhor. E no final, a promessa da glória, Cristo em vós, a esperança da glória, ou seja, a completa plenitude de Deus na própria vida de um ser humano. A salvação, né, a justificação e, no final, a glorificação, a bendita esperança da glória. Então, Paulo, ele foi comissionado por Deus a dar o pleno cumprimento a essa verdade. E ele fez isso, né, no seu ministério, pregando o mistério, e finalmente, ele como o ministro fiel. A fidelidade do apóstolo no seu ministério e na mensagem que ele trouxe para a humanidade. Ele foi fiel. E finalzinho nós vimos aqui no verso 28, né, a fidelidade do apóstolo Paulo, quando ele, no capítulo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, 1 Timóteo, no capítulo 1, ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, e no versículo 12. Sou grato a Deus para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Um fiel ministro do Evangelho, um fiel ministro da palavra de Deus. Ele era grato a Deus por Deus ter confiado a ele, e ele foi fiel até o final. Aliás, ele exorta, né, em 1 Coríntios, no capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4, ele diz assim, verso 1, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então é o desafio para o ministério, para ser fiel à mensagem. E Deus requer fidelidade de cada um dos seus ministros. E, finalmente, ele, encerrando a sua carreira, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 6, ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Fidelidade, né, do ministério do apóstolo. E ele diz, já agora, verso 8, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, um reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, Paulo fala do seu ministério, né, ele compartilha a fidelidade. E aqui no versículo, volte lá em Colossenses, no capítulo 1, na partezinha final, nós só mencionamos. Paulo foi fiel ao ministério. Ele diz aqui no verso 28, Colossenses 1, 28, o qual nós
anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, né? Primeira coisa que ele fez, a fidelidade em anunciar, em advertir, em exortar, em ensinar a todo homem o plano de Deus, todo o projeto de Deus, a pregação da mensagem do Evangelho. Então, aonde Paulo ia, ele anunciava, né? Ensinava com fidelidade, com dedicação. E lutava por isso, é o que nós vamos ver mais adiante, né? Mas ele anunciava, advertindo, ensinando a todo homem. A segunda coisa, ele diz aqui, né? Veja, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, a fidelidade de Paulo em não só anunciar o Evangelho, ensinar, porque o Evangelho transforma aquele que recebe, né? Passa a se tornar uma nova criatura, uma nova criação. E aí passa o próximo passo, não só a salvação de posição, mas a salvação de prática, que é realmente a santificação. É a perfeição, é o alvo em Cristo Jesus. Por isso ele diz, né? A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, o ministério do Paulo, né, não só era a pregação da palavra, mas a pregação do ensino para a edificação da igreja. E ele mostra até nas suas cartas, né? É isso aqui mesmo, em Colossenses, veja, no capítulo 3, ele vai trabalhar realmente a luta, a busca da perfeição da igreja, a busca do alvo, né, a perfeição. Aliás, antes de Colossenses, ele mesmo, né, na sua própria vida, ele buscava isso. Filipenses capítulo 3, nós passamos nos estudos passados, ele diz, Filipenses 3:11, está falando do seu ministério, né? Mas aqui no verso 11 ele diz, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. A glorificação era o alvo do Paulo, a perfeição, né? Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Ou seja, sabemos que no momento da justificação, da regeneração, do novo nascimento, nós já somos e já estamos perfeitos em Cristo, posicionalmente, né? Mas durante a nossa caminhada, a santificação é um processo de aperfeiçoamento. É o processo mesmo de busca da perfeição. Então, é isso que ele está dizendo, né? Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição na prática, mas prossigo, veja, para conquistar aquilo pelo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não só, né, aqui envolve toda a salvação de posição, a regeneração, mas a salvação da santificação. Fomos salvos, né? Mas estamos sendo santificados. Ainda não há perfeição. E finalmente seremos perfeitos quando o Senhor Jesus nos transformar. Esse corpo ainda de iniquidade, um corpo que ainda contém mesmo, né, pecado, mas será transformado num corpo glorioso. Então Paulo diz, né, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo.
para a perfeição, né? Para a glorificação, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O soberano chamado, aquele que ele chamou, né? Ele justificou, aos que justificou, ele santificou, está sendo santificado, e a esses ele glorificou. A essa busca do apóstolo Paulo. E ele, né, lógico, repassa esse é o projeto do Paulo, é bíblico, né? Então, ele diz lá em Colossenses, voltando, né? Então, o ministério dele era apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Exortar esse processo mesmo da busca da santidade. Então, Colossenses, voltando ao capítulo 3, nós vamos ver mais na frente, mas só mostrando aqui, não é? Paulo diz, olha, muda, não é? a visão, muda o pensamento. Ele diz, capítulo 3, verso 1, portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. É a atual condição do salvo, do regenerado. Cristo vive, é presente. Então, vamos mudar, né, a mente, o comportamento, de buscar as coisas lá do alto, de pensar nas coisas lá do alto, ou seja, e esperar, né, a glorificação, mas enquanto isso, é a santificação. Então, a partir do verso 5, ele diz, olha, é buscar, pensar, aí é deixar, abandonar. É o que o verbo diz aqui, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Não mais fazer essas coisas aqui, né, que são da carne, são da natureza caída. E aí ele fala prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também em outro tempo, outrora, né, no passado, quando vivieis nelas. Agora, porém, veja, despojai-vos, é abandonar, deixar. Esse é o processo de santificação, que é pessoal, é individual. Nós estamos todo dia, né? É esse o alvo do crente, se santificando, deixando essas coisas que não edificam. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a luta do ministério do Paulo, não só de anunciar, de advertir, de ensinar, mas de, né, apresentar pessoalmente cada homem perfeito na presença do Senhor. E é a santificação. Paulo trata muito disso em todas as suas cartas. Veja mais aqui, 1 Tessalonicenses, que é o próximo livro, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e no versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus,
Olha o esforço do apóstolo, a fidelidade, né, de apresentar o homem perfeito, como viver e agradar a Deus, e esses irmãos efetivamente estavam fazendo, né, estavam lutando, batalhando, e continueis progredindo. É algo que não tem fim. Enquanto estivermos aqui, temos que estar nesse processo, né, de progredir, de aperfeiçoar, de continuar cada vez mais. Por quê? Estais inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aqui está, né? É a vontade de Deus para os seus filhos, a santificação, a perfeição. E que vos abstenhais. Aí Paulo coloca outra lista, né? Da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não têm conhecimento, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. É Deus que vai julgar, é Deus que vai tratar, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, né? E sim em santificação. É bem notório a vida do regenerado. Salvação, santificação, né? Salvação de posição, já perfeito. Mas salvação de prática, buscando a perfeição. Aperfeiçoando a cada dia. E só tem uma maneira, deixar as coisas da carne e buscar, né, as coisas realmente do Espírito. Então, Paulo, ele era fiel no ministério em relação a isso. Veja mais aqui, né, Hebreus capítulo 10, e no versículo 14, Hebreus 10, 14, o escritor diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre a salvação de posição. Perfeitos para sempre. Quem partir agora em Cristo, vai direto para a glória, né? A perfeição. Mas veja, quantos estão sendo santificados? A santificação prática, é diária, dia a dia. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 diz assim, olha, segui. Veja que a santificação é um processo, é contínuo, né? É presente. Seguir é o andar, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É interessante isso aqui. Sem salvação, ninguém vai para o céu. Só vai para o céu quem for salvo. Mas quem não está em santificação, não vai para o céu. Por quê? A santificação é a prova do salvo. A prova que eu e que você somos salvos é que nós estamos sendo santificados. E nós ainda não somos perfeitos, mas estamos, né, dia a dia. É um processo. Aqui não tem ninguém perfeito, nem você que está me assistindo. Mas se é salvo, tem que buscar, né? Seguir a santificação. Sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Então, Paulo, como o ministro fiel, ele buscava essas três coisas, volte lá, anunciando, advertindo, exortando, ensinando a todo homem o plano de Deus, o plano da salvação. Mas, continuamente, né, ele diz aqui, apresentando, buscando a perfeição em cada homem, para apresentar assim ao Filho de Deus. E ele diz aqui, olha,
no verso 29. Para isso, ou seja, para anunciar, para divertir, para ensinar, para apresentar, ele diz: eu também me afadigo. Ou seja, eu me esforço, eu luto, eu batalho, né? Para isso também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficazmente em mim. Então, Paulo reconhece que todo o esforço, a fadiga do seu ministério não era pelo poder de Paulo. Eu concordo com ele, porque se fosse somente pelo poder de Paulo, ele tinha desistido. Porque não é fácil, não é uma luta árdua, é uma batalha mesmo. Nós vamos ver assim que Paulo era um homem que combatia. Então, esse combate ele conseguiu ir até o final, como ele diz aqui, foi segundo a eficácia do poder de Deus que opera em mim. Ele chegava a dizer, não eu, mas quem vivo, né? Mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé, pelo poder daquele que me amou, de Cristo Jesus. Então, ele atesta, né? Que não era o poder dele. Ele se esforçava, ele se afadigava, mas era o poder de Deus nele, operando eficazmente. Veja alguns versos aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Uma igreja, né, que deu muito trabalho para o Paulo. Igreja de Corinto. Ele chega aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 10. Olha. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, veja, não eu, mas a graça de Deus comigo, né? O poder comigo, a presença de Deus comigo, para eu poder lutar, me afadigar. Ele desafia mais do que todos os outros. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, ele dá aquela lista que é bem conhecida nossa, né? 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 23. Se comparando aos outros, ele diz, são ministros de Cristo. 2 Coríntios 11, 23. Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Falsos crentes Paulo enfrentou. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. E além dessas coisas exteriores que afadigava Paulo, né, esgotava Paulo, ele diz, ao que pesa sobre mim. Isso diariamente, a preocupação com todas as igrejas, com cada um de vós. Por isso que ele até individualiza, né, nas cartas. Então veja, esse homem, ele diz, me afadigando, me esforçando. E o que me leva adiante é o poder de Deus.
a fazer o trabalho que ele foi me dado. Aqui em 2 Coríntios, logo no início, ele diz, né, que ele foi até já dado como morto, a sentença de morte, para que ele não confiasse nele mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. E aconteceu realmente na vida do Paulo. E esse capítulo 12 em diante, ele fala desse homem, né, que teve uma visão, que foi levado até o terceiro céu, viu coisas inefáveis, e Deus colocou até mais uma tribulação, um espinho na carne de Paulo, para que ele não se ensoberbecesse das visões que ele teve. E ele, até aqui no verso 8, ele diz, olha, 2 Coríntios 12, 8, por causa disto 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim um espinho na carne, que ele fala, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Verso 9, então ele me diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo entendeu que o poder que ele tinha, que operava eficazmente nele, não era do Paulo, era de Deus. E o segredo era quando ele era fraco, né? Quando ele recebia as pancadas, os açoites, as acusações, as injúrias, como ele diz, as perseguições, as necessidades, as angústias, tudo isso. Aí ele via que o poder de Deus operava, né? É aí que ele está dizendo aqui, olha, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele disse, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Ele não está dizendo que ele sentia prazer das fraquezas. Quem que sente prazer? Doente, com problemas? Não. Mas no meio de todas essas coisas, Paulo sentia o poder de Deus operando. Então ele diz, olha, pelo que sinto prazer, nessa situação, enfrentando isso, aí sim, né? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, tinha um propósito maior. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, o poder de Deus se revelou eficazmente na vida de Paulo para ele continuar, né, o ministério dele. Então, por isso ele se afadigava, ele se esforçava até o fim. Ou seja, a obra de Deus é capacitada por ele. O servo de Deus é capacitado por ele. Aquele que acha que vai na sua força, no seu poder, não vai não. Mas aquele que deixa o poder, né, se aperfeiçoar na sua fraqueza, quando eu não posso, aí que Paulo diz, aí vai aparecer o poder de Deus. Então, amados irmãos, esse contexto aqui, eu fiz questão de mostrar para os irmãos, porque, volte lá a Colossenses, no capítulo 2, aí ele vai entrar, lembrando de tudo isso, Colossenses capítulo 2 e verso 1. Então ele diz, olha, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Ou seja, o apóstolo aqui, ele compartilha, né, aos colossenses a comissão que ele recebeu. A comissão que foi confiada a ele por Deus.
o seu ministério, como acabamos de ver, o mistério da mensagem que ele tinha que fazer e, né, o ministro fiel ao que ele recebeu. Então, ele diz aqui, olha, eu quero compartilhar com vocês. Eu gostaria que vocês realmente soubessem, né, a grande luta que mantenho por vós. Ou seja, no verso 1 aqui, é o combate que Paulo mesmo enfrenta, né, o combate do ministério, em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, ele diz aqui, olha, no capítulo 1, no verso 24, olha, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E nós vimos já, né, várias passagens em que Paulo fala das suas alegrias, das suas aflições, dos ataques, das atividades do ministério, mas veja, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Era comigo mesmo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, o apóstolo aqui, ele diz, olha, eu quero agora que vocês saibam, eu quero compartilhar o combate que eu tenho enfrentado a favor de vós, que é o corpo de Cristo. Né? Uma grande luta a que Paulo está realmente enfrentando. As aflições do ministério, os ataques do ministério, as lutas no ministério. E eu queria mostrar algumas coisas que esse homem passou. Né? Veja 2 Coríntios, no capítulo 1. 2 Coríntios, ele continua a falar desse combate, né? No capítulo 1, verso 8, ele diz, olha, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, o combate, né, que eu tenho enfrentado, que nos sobreveio na Ásia, em todo onde Paulo andava, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, Paulo aqui quer compartilhar o seu combate, né, com a igreja. E ele diz, olha, não só os que me viram face a face, tiveram contato comigo, experiências comigo, mas vocês, colossenses, vocês, laodicenses, vocês de Hierápolis e todos quantos não me viram face a face, fazem parte, né, desse combate no meu ministério. No capítulo 4 aqui de 2 Coríntios, veja, capítulo 4 e versículo 8, olha o que ele diz. Esse combate, né, do ministério em favor do corpo de Cristo. Em tudo somos atribulados, em tudo, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos
somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós, veja, opera a morte, mas em vós a vida. Ele faz um trocadilho. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso é que também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou a Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, a batalha do ministério do Paulo, né, é pelo corpo de Cristo, que é realmente a sua igreja. E aí volte, né, Colossenses, no capítulo 1, e é esse que ele queria mesmo mostrar, o combate que ele tem do ministério pelo corpo de Cristo. Mas tem um propósito, né? Veja lá, Colossenses, no capítulo 2, e no verso 2 ele diz: para que, ou seja, o combate, tudo que ele passou, tinha um propósito, né? Para que? E aí nós vamos ver, olha, que os vossos corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a percepção, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, amados, Paulo compartilha, né, assim, o seu ministério. Paulo compartilha o combate que ele está tendo em favor deles, porque ele quer que eles sejam completos em Cristo. A completude, a plenitude realmente em Cristo. Então, essas coisas aqui, né, faz parte, assim, é isso que Paulo está lutando, combatendo, porque ele quer ver cada um desses amados irmãos completos realmente em Cristo. E ele fala aqui algumas coisas, né, que é muito importante na vida cristã, na vida pessoal, na vida individual do crente. Então, ele diz, olha, para que sejam completos, tenham convicção, tenham mesmo compreensão, né? Sejam conformados, cresçam, desenvolvam, amadureçam, sejam completos em Cristo, porque a luta que eu travo, o combate que eu travo, vocês vão também, né? Não é diferente, porque eu sou o apóstolo, sou o ministro, sou o pastor, que é diferente na vida de cada um. Então, ele quer fortalecimento para que sejam completos. Por quê? Esse combate aqui, irmãos, é um combate espiritual. E no versículo 4, ele diz, olha, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ou seja, o apóstolo Paulo, né, quer que eles sejam completos em Cristo para esse combate espiritual, essa guerra espiritual. E aqui ele mostra, né, o perigo que era para eles terem muito cuidado, um alerta, né? Aqui no versículo 4 e no versículo 8 também, ele diz, olha, cuidado, né? Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele, ou seja, em Cristo, habita
corporalmente toda a plenitude da divindade. E também nele é que vocês estão, né, aperfeiçoados, com a presença dele. Lembra, irmãos? Cristo em vós. Mas precisam estar completos em Cristo para poder, né, combater as falsas heresias, os falsos ensinos, os falsos mestres, os inimigos do Evangelho, os inimigos do Filho de Deus, que é o diabo, né, que é o mundo, e realmente que é a carne. Então, eu só estou preparando para o próximo estudo, né, que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo 2, nesses primeiros versos, ele está compartilhando com os amados o combate que ele tem, que ele enfrenta essas lutas todinhas, porque ele espera, ele quer que esses irmãos sejam completos em Cristo, porque eles vão enfrentar. Aliás, eles já estavam enfrentando, né, a igreja aqui de Colossos, as falsas heresias. As falsas heresias já é falsa, né? As heresias, os falsos ensinos, os falsos mestres. Então, como é que eles iam conseguir vencer isso? Estando completos em Cristo. E aqui ele fala, né? Tem várias coisas. A primeira, vamos lá, só vou mencionar. Corações sejam confortados. Para ser completos em Cristo, Paulo diz, os corações sejam confortados. Irmãos, o coração aqui é a mente. Não é o coração como o órgão, né? Mas muitas vezes nas Escrituras, o coração se refere ao mais profundo realmente do ser humano. É onde está a sede, onde se baseia, né? Está lá os sentimentos, a mente, tudo. Ou seja, então é na mente que o diabo trabalha. É na nossa mente. Né? Então a mente tem que estar o quê? Confortada. Esse confortado, a palavra mesmo, a tradução original é encorajada, né? É estar cheia, exortada, completa, com o Espírito Santo. Então, corações sejam confortados. Só citando. Segunda coisa, ele diz, vinculados juntamente em amor. Para ser completo, né, aqui o vínculo junto em amor. Unidos, a comunhão em amor. O amor de Deus, que foi mesmo implantado, né, em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor que nos une, a comunhão dos irmãos. Terceira coisa, ele diz aqui, não só corações confortados, a comunhão em amor, mas diz, tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Paulo fala de uma compreensão plena do mistério de Deus, né? Diz aqui, tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Então, uma convicção, uma compreensão forte, uma compreensão e uma convicção plena do mistério de Deus, que é Cristo. Cristo onde está escondido todos os tesouros, né, da sabedoria e do conhecimento. Como é que você vai vencer a Cristo habitando? E isso é uma forte convicção da mente, no entendimento, para não ter nenhuma dúvida. Porque vão colocar, né, o inimigo, dúvidas, semear contendas na sua mente. E muitos caem, muitos fracassam. Mas aqui, Paulo está querendo dizer, olha, tenham mesmo compreensão, convicção forte, plena de toda a riqueza, confiança
na soberania mesmo de Deus, na sabedoria, no conhecimento de Cristo, né? E isto, irmãos, é que nos torna completos em Cristo. E é o que nós vamos precisar para esse combate espiritual, pois o pleno conhecimento de Cristo, da sabedoria, né, vai te dar a mim a coragem, a confiança para combater o erro. É Ele que vai dar, não sou eu, mas é Ele que vai dar de você e eu combater qualquer um, né? Combater os falsos, os ministros do diabo. Aqui envolve Satanás, os seus ministros, seus anjos. E Paulo está dizendo, olha, vocês vão ter que ser completos em Cristo para combater, né? E sair-se realmente vitoriosos. Então, nós vamos entrar fundo para a semana, mas aqui é o esboçozinho, né? Paulo quer. Olha, eu estou compartilhando com vocês esse combate que eu tenho tido no meu ministério, porque eu quero vocês completos, em toda a plenitude de sabedoria, de conhecimento, para vocês terem confiança, né? Coragem para enfrentar os inimigos. Tenham cuidado, muito cuidado, fiquem de olhos atentos, porque é assim que vai ser vencedores. Se estiverem radicados, edificados, instruídos, crescendo, né? É maravilhoso. Mas vamos ficar por aqui. Senhor Deus, muito obrigado nessa noite, Pai, até porque temos visto, né, no apóstolo Paulo grande sabedoria, grande discernimento, grande compreensão. E ele quer transmitir isso, Pai, para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. E aplicando realmente nas nossas vidas, Senhor, nós vamos enfrentar o combate cristão. A luta, uma grande luta, Pai, na nossa vida, na nossa caminhada. E precisamos, assim, de estarmos completos em Cristo, em nada deficientes. E sendo fortalecidos, Pai, pelo Senhor, pela Tua palavra. E precisamos, sim, Senhor, de encorajamento, precisamos de discernimento, de compreensão. E isso só vem através da Tua palavra, através do poder da Tua palavra. E que possamos nos apropriar verdadeiramente de Cristo habitando em nós, de Cristo vivendo em nós. É onde está oculta nele toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o poder. E assim seremos, como Paulo diz, não vencedores, mas mais que vencedores, por meio daquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Termos cuidado, ficarmos atentos com os inimigos do Senhor, que ainda estão atuando, são mesmo atuantes até nesses dias, nos últimos dias. Nos dá discernimento, nos dá compreensão, porque o diabo tem pouco tempo e ele mesmo está agindo até no meio da igreja, Senhor. Nos ajuda e assim nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Se porventura há alguém ouvindo e ouviu a Tua palavra, Cristo é o Salvador. Ele veio buscar e salvar o perdido pecador. E aquele que dá a vida, Senhor, pelo miserável pecador, aquele que deu a vida e ainda hoje tem o poder de salvar. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, a quem nós entregamos, Pai, carinhosamente cada vida. E desde já aceita a nossa gratidão. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amados, uma boa noite, que Deus possa continuar nos guardando. E se Deus permitir, como o pastor falou no início, na quinta-feira
nós vamos estar aqui. A igreja tem tomado as providências até em relação aos cuidados. Hoje, cada fim de mês, nós fazemos a sanificação do templo, uma empresa vem, tem certificado, mantemos as máscaras, o álcool em gel, o distanciamento, mas a obra é de Deus, o poder é de Deus. E os que puderem chegar aqui, se Deus permitir, 10 horas, estaremos aqui. De 10 às 10h30, quem chegar, nós vamos estar orando mesmo, como um culto de oração. De 10h30, vamos ter uma programação para entrar o ano de 2021 na presença do Senhor, dizendo: Pai, sem Ti, nós não somos nada. Precisamos do Senhor, Teu poder, né, para as nossas vidas. Que 2021 o Senhor continue trabalhando através desse ministério, para a honra e glória do nome de Jesus. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe.